Já estamos de volta com o Manhã no Ar, agora 6 horas 17 minutos. E olha, essa é uma notícia que os pais com filhos em idade escolar ficam aí, tristes só de pensar. A compra do material escolar, né? Quem compra tudo novo ou mesmo quem só compra o que precisa acaba gastando muito dinheiro. É sempre assim. Segundo o Procon Amazonas, a diferença de preços entre as livrarias e papelarias da capital pode chegar até 400%. Por isso, eu te dou um conselho que eu mesmo sigo, viu? Pesquise. As vendas de material escolar começam no fim do ano, mas é em janeiro que a maior parte dos pais decide sair às compras. Para as livrarias, é a época de mais lucro. A gente se prepara o ano todo para o mês de janeiro e fevereiro. A gente sabe que é uma demanda grande, que essa demanda sempre vem. Então é saber que janeiro e fevereiro vai corresponder aí a pelo menos 70% do faturamento anual. Entre as estratégias para atender ao público, alguns empresários aumentam o número de funcionários. E foi assim que a Samela conseguiu este emprego temporário. E, segundo ela, é preciso dar o melhor de si para conseguir permanecer na empresa. É um período que a gente tem que lidar com muito cliente, bastante. Então a gente tem que tratar bem, tem que oferecer bastante produtos, ajudar na escolha, ajudar os clientes aí nesse ponto e torcer para que mostrar serviço. E os clientes são exigentes. A Isabela veio decidida a levar uma mochila com personagens. Qual que é a diferença dessa das princesas para uma que não tem as princesas? É porque as princesas são uma princesa e eu gosto muito das princesas. Quem sofre com isso é a mãe, já que normalmente os produtos com personagens famosos são mais caros. E aí o jeito é negociar com a pequena. Até que eu tô satisfeita com as princesas, porque ela queria da LOL. E da LOL é bem mais caro. E não tem, ainda bem. Então, eu até vou deixar das princesas. Mesmo porque ela usa 2 anos a mesma mochila, né? Eu não compro todo ano. A variação de preços acontece ainda de loja para loja. Segundo o levantamento feito pelo Procon, alguns produtos podem custar 5 vezes mais, dependendo da livraria. Foram avaliados 33 itens de papelaria. O valor do lápis preto e da borracha teve variação de mais de 400% entre um estabelecimento e outro. Segundo o Procon, a diferença de preço não é irregular, mas o cliente pode denunciar outras práticas comuns nesse período. O grande problema é se as lojas estão padronizando os valores, se as lojas estão tornando publicidades abusivas, por exemplo. Eles colocam que o lápis é R$ 1,90, chega na hora é R$ 2. Ou colocam que o lápis é 35 centavos, chega na hora é R$ 2, entendeu? Isso não pode. É verdade, e qualquer economia é bem-vinda, né? Quem quiser fazer denúncias, o contato do Procon é esse que vai aparecer aí no seu vídeo já, 0800 092 1512, tá bom? Pode ligar e fazer a denúncia. Bom, mudando de assunto, os usuários do transporte coletivo que passam diariamente pelo Terminal 4, no Jorge Teixeira, sofrem com problemas na estrutura do local. Para você ter uma ideia, na última terça-feira, um cano do banheiro estourou e a sujeira caiu sobre várias pessoas. Um absurdo, olha só. Essa é a situação atual aqui do Terminal 4. Essa água que está vindo lá de cima, ela vem direto da descarga do banheiro. E aí, ela cai aqui na escada que dá acesso aqui para o pessoal pegar o ônibus. Isso está acontecendo desde a terça-feira. Esse problema já se alastra há uns 15 dias mais ou menos e ninguém tomou nenhuma providência. Era só umas gotinhas. E aí, estourou de vez. A Amanda, que tem essa barraca aqui há mais ou menos uns 7 meses, já vinha reclamando, nada foi feito. Estourou de vez e sobrou tudo pro teu pai, não é isso, Amanda? Sim, há mais de 15 dias, a gente estava aqui, já mandei imagem, gravei e ninguém teve nenhuma providência. E quando foi ontem, estourou esse cano e meu pai estava bem aqui embaixo, acabou se sujando todo e todo mundo que estava aqui do lado, teve muita gente também que é usuário, Foi em torno de umas 4 horas que é o horário de pique, muita gente ficou suja aqui e tá assim, sabe? Os banheiros também, tá horrível. E tá uma decadência. E olha, nesse horário, quando ela falou que ficou todo mundo sujo, não era sujo de urina, não.
que é isso que a gente está vendo agora nesse momento. Ficaram sujos de fezes mesmo. De fezes. Meu pai ficou todo sujo. Ele estava até trabalhando numa outra banca que ele estava, ele não pôde ficar, porque ele só veio aqui comigo rapidinho, se sujou e teve que ir embora, sabe? E já faz, e tá fedendo muito, como você está vendo, né? Não estamos conseguindo vender, né? Porque as pessoas passam por aqui e acabam indo embora. Agora, um terminal que passa, em média, 50 mil pessoas por dia, e a gente vê uma situação dessas, e não é só isso não, viu? O terminal está realmente numa situação crítica. Tem teto desabando, tem imagens como você vê aí de um banheiro que não tem a mínima condição de uso, que foi reformado, como a gente conversou com uma pessoa que trabalha aqui, que não quis se identificar, que foi reformado e que os usuários, os próprios usuários, né, que utilizam aí o transporte coletivo e o terminal, passam e arrancam os vasos sanitários, arrancam a torneira da pia e realmente não respeitam nem os funcionários e nem o próprio banheiro, que acabou de ser reformado. Não tem um mês que esse banheiro foi reformado. E agora a gente vê essa situação aqui. E aí, quem sofre são os usuários que respeitam esse terminal e que precisam utilizar esse transporte público todos os dias. E, claro, os permissionários, né, que trabalham aqui e que tiram o sustento das suas famílias todos os dias desse trabalho honesto, né, Amanda? É, sim, com certeza. Bom, a gente fica aí na expectativa para ver o que a prefeitura responde, o que a SMTU responde. Enquanto isso, os permissionários, os usuários do transporte coletivo vão ficar aqui, ó, embaixo dessa cachoeira. Bom, como a Júlia mostrou na reportagem, existem os dois lados, né? Da mesma forma que é um desrespeito tremendo com a população que utiliza aí o terminal, com os permissionários que trabalham no local, né? Aquela água descendo ali no banheiro, você imagina como é que está a situação. Ao mesmo tempo que existe esse desrespeito, é preciso também que haja consciência da população que usa o local para manter aquilo, né? Como a Júlia falou na reportagem, que foi reformado há um mês e já está naquelas condições. Então é preciso também que haja um pouco de consciência, né? Para não depredar o local, manter o local limpo, né? E para não acontecer esse tipo de coisa. Bom, através de nota, a SMTU respondeu que uma equipe foi enviada ao local para analisar a situação e programar os reparos necessários no sistema hidráulico do banheiro do T4. Olha, agora nós vamos falar de um assunto muito sério, triste e preocupante, viu? Olha só essas imagens que a gente vai mostrar agora. Esse galpão é nada mais, nada menos que a Central de Medicamentos do Amazonas. Daí, os remédios saem para todas as unidades de saúde do governo do estado. E o que nós vemos? Prateleiras e mais prateleiras vazias. Só para você ter ideia, o estoque está com apenas 25% do material necessário para atender à atual demanda. E dos poucos remédios que tem, muitos estão próximos da validade, da data de validade. A falta de compromisso e de controle já causa um prejuízo de mais de 3 milhões de reais. Quem sofre? A população. Onde tinha que ter medicamentos e materiais para abastecer as unidades de saúde, apenas o vazio. Assim estão as prateleiras da Central de Medicamentos do Amazonas, uma situação considerada grave pelo governador, que visitou a unidade na manhã desta quinta-feira. Segundo Wilson Lima, há um desabastecimento de 75%. Dos medicamentos disponíveis, muitos estão vencidos ou perto de perder a validade. Mas eu não tinha ideia do tamanho da covardia que se praticou ao longo de tantos anos contra o povo do estado do Amazonas. Aqui só há 25% dos medicamentos que deveriam ter. Eu tenho 2 milhões de reais em medicamentos estragados, medicamentos que não servem. E nos próximos 60 dias eu vou ter 1,5 milhão de medicamento vencendo. Só para se ter ideia de como é que a coisa está sendo tratada e foi tratada ao longo desses últimos anos aqui na Central de Medicamento. O prejuízo chega a 3 milhões e meio de reais e o mais grave nos hospitais é que pode faltar medicamentos já nos próximos dias. Nos próximos 5 dias nós não teremos soro. Não tem nenhum fornecedor aqui no Amazonas que possa nos fornecer esse produto. Produto que custa, em média, R$ 2,67. Nós vamos precisar trazer de Goiânia.
E um soro desse, que custa a unidade R$ 2,67, nós vamos ter que pagar R$ 12, porque ele vai vir de avião. Insulina, nós só temos insulina para os próximos 15 dias. E temos uma dívida de cerca de R$ 850 mil com o fornecedor. Já estamos chamando o fornecedor para negociar para que a gente não tenha desabastecimento de insulina. A insulina é distribuída de forma gratuita e é usada por pacientes com diabetes, por exemplo. A falta desses produtos pode prejudicar diretamente no trabalho das unidades de saúde e no tratamento de pacientes. Segundo o governador, um levantamento vai ser feito para saber como é feito o controle de entrada e saída de materiais da central de medicamentos. Vai ter estoque, a gente precisa fazer uma previsão. A gente tem medicamentos que você pode estocar durante 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos. E a gente tem que fazer esse planejamento. Pelo que a gente percebe aqui, não havia esse planejamento. Há muito tempo que não há controle do que entra e do que sai aqui. Se a gente enfrenta essa dificuldade na capital, imagina nossos irmãos do interior, imagina a dificuldade. Olha, não dá para entender, porque não é preciso saber muito de administração e tudo mais para entender que é preciso um controle rigoroso quando você está lidando com um produto que tem prazo de validade e que é essencial para a população. Então não entra na cabeça da gente que é cidadão, que paga os impostos, que precisa da saúde em dias, não dá para entender como é que um negócio desse acontece. E não é preciso ir longe para ver as consequências disso. A gente recebe diariamente denúncias, pessoas que ligam para a nossa produção, nós que estamos na rua fazendo a reportagem, nós somos abordados por pessoas o tempo todo que dizem que estão nos hospitais e não têm medicamento. Os próprios médicos reclamam das condições, que faltam materiais básicos e está aí a resposta. Agora a gente entende por que isso acontece, porque falta um planejamento básico, que isso é básico, pelo conhecimento que eu tenho na área da saúde. É simples você fazer um planejamento do que entra, do que sai, do prazo de validade, do que tem que ser escoado aí para as unidades básicas de saúde antes, por conta dos prazos de validade. Não dá para entender como é que um negócio desse acontece. E como eu disse, além do rombo na questão financeira, a população é que sofre, né? Somos nós ali que estamos diretamente, que precisamos do serviço diariamente, é que sofremos com essa falta de responsabilidade, com esse descaso que é tratado da nossa saúde. Bom, 6h30, já tem a nossa interação com a Rádio FM O Dia. Vamos falar dos problemas causados pelas chuvas, viu? Ontem o Amazonas teve aí muitos trechos interditados. A M352 teve um trecho que se rompeu, né? O asfalto cedeu aí por conta de tanta chuva. Inclusive, um jovem morreu no Terra Nova, vítima de desabamento, uma situação triste demais. E a gente volta também para falar dos casos de polícia. Você vai ver que um funcionário do Detran está sendo acusado de extorsão para aprovar alunos no exame de direção. Daqui a pouco, eu volto já.